amigos, a paz seja convosco. Hoje quero falar de um assunto muito polémico, que é sobre o Tiago. O Tiago, o irmão de Jesus, segundo a carne. Eu sei que cada vez que falo disto, muita gente se escandaliza, porque eu digo que o Tiago era um falso apóstolo. Ele não conhecia as coisas de Deus, mas ele era um opositor de Paulo e ele negava a graça e a fé. E é sobre ele que eu quero falar. Então, ouçam com atenção para que possam compreender o porquê de ele dizer que este homem, que esta carta de Tiago, tem mais de 30 mentiras. Toda a sua carta é um rol de mentiras do primeiro verso ao último verso. Então, vamos começar então. Como muitos de vocês devem de saber, havia 3 Tiagos. Havia um Tiago, do apóstolo, que era o filho de Zebedeu e irmão de João. Havia um segundo Tiago, que era filho de Alfeu, conforme nós vemos na lista dos apóstolos. E havia um terceiro Tiago, que era irmão de Jesus. E Jesus tinha, no mínimo, 7 irmãos e irmãs. 2 irmãs e 5. Eram 5 homens e 2 mulheres. E um dos mais velhos era Tiago. Este Tiago, e assim como os seus irmãos, eles eram incrédulos. Eles não acreditavam em Jesus. E por isso Jesus dizia que um profeta não tem honra, só tem honra fora da sua terra. Na sua terra não tem honra, nem na sua terra, nem sequer dentro da sua própria casa. Era assim que ele dizia. E João, no capítulo 7, nos diz que os irmãos de Jesus, não eram discípulos de Jesus, eram incrédulos. Diz lá que eles não acreditavam em Jesus e diziam: se tu queres fama, vai para a Galileia, vai para a Judeia e mostra-te lá aos teus discípulos. Já mostrando que eles não eram discípulos de Jesus e que eram incrédulos. E por isso a própria Escritura, no capítulo 7 de João, diz: nem os seus próprios irmãos criam nele. Ele fazia parte daqueles que não criam em Jesus. E é assim que nós encontramos. Mais tarde, quando nós começamos a ver que quando Jesus morreu e acontece o Pentecostes, aparece lá a mãe de Jesus com os irmãos, com Tiago, assim como os apóstolos. Eles aparecem lá na igreja de Jerusalém e depois, mais tarde, a igreja de Jerusalém sofre um ataque de Herodes que mata Tiago, que era um dos 3 que andavam sempre com Jesus, o Tiago, o João e o Pedro. E é nessa altura que acontece a dispersão dos apóstolos, porque a igreja sofre uma grande perseguição, que Tiago, o irmão de Jesus, ele toma a igreja de Jerusalém e faz-se líder da igreja de Jerusalém. E nós podemos ver isso ao longo da carta de Tiago. Nós podemos ver, por exemplo, que Tiago enviava os discípulos para perseguir o Paulo, como nós encontramos em Gálatas 2, que muitos vinham da parte de Tiago, obrigando as pessoas a ser circuncidadas. E eles eram tão persuasivos de tal maneira que enganaram não só Tito, mas também Barnabé, que andava sempre com Paulo, e até mesmo Pedro, de tal forma que Paulo viu-se obrigado a repreender Pedro publicamente e dizer: se nós somos justificados pela fé em Jesus e não pelas obras da lei, como é que tu obrigas os gentios a guardar e a viver como se fossem judeus? Então há ali uma guerra, há uma perseguição contra a igreja de Paulo, daqueles que vieram da parte de Tiago. Nós também encontramos isso, que por causa dos judeus da parte de Tiago houve uma grande contenda nas igrejas e que Paulo e Pedro sobem a Jerusalém. Encontramos isso no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, em que Paulo
e Pedro pressiona os discípulos de Tiago para deixarem de impor regras aos gentios. E ele, depois de pressionado, finalmente cede, não totalmente, mas algumas coisas, dizendo, ok, não vamos impor nada aos gentios, mas apenas que se guardem do sangue, dos ídolos, por aí fora. E ainda mesmo assim, metendo algumas regras da lei, mas Paulo já fica contente, né? E parece que tudo acalmou. Mas é tudo uma ilusão, é tudo uma mentira, que depois, no capítulo 21, em que Paulo sobe por uma revelação em Jerusalém, mais uma vez se reúnem na casa de Tiago e os seus discípulos, a igreja de Jerusalém, dizem a Paulo, vês como somos milhares e todos guardamos a lei. Todos. Como é que tu andas ensinando aí fora que não é preciso que os nossos filhos se sejam circuncidados e guardem as regras da lei? Então, eles não aprenderam coisíssima nenhuma, porque era isso que Paulo ensinava, não guardar nem a lei nem a circuncisão. E por causa disso, Paulo é preso, não é? Como a gente conhece. Por causa disso, acontecem muitas coisas e Paulo fica prisioneiro primeiramente dos judeus e depois dos romanos. Mas deixemos isso. O Pedro, aliás, o Tiago não está aqui para se defender. O que interessa é o legado dele, é a carta dele. A carta que ele deixou para nós, do qual muita gente se agarra como se fosse palavra de Deus, como se fosse a carta de Deus. Como eu disse, tem mais de 30 mentiras a sua carta. Mas é claro, eu vou apenas citar uma, que é a mãe de todas as mentiras. É que a fé sem obras é morta. Isso é a mãe de todas as mentiras. Vamos ver o que é que ele diz? Vamos lá. Capítulo 12, 2, diz assim, no verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus ou tiverem falta de mantimento cotidiano e alguns vós disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Alguém dirá, tu tens a fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, nós dizermos que fé sem obras é morta, é a mãe de toda a mentira. E ele está a falar de salvação. Reparem o que é que ele diz. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-lo? Pode. Então quer dizer, a fé, e meus amigos, escutem com atenção, a fé não é um produto do homem. Não é uma escolha do homem. A fé é um dom de Deus. É um dos 9 dons. Além da palavra do conhecimento, da sabedoria, veio o dom da fé. Assim como é o dom da cura, o dom da profecia, o dom de falar em línguas. Então é um dos 9 dons, na verdade, do Espírito Santo. Não é? Porque o quê? Porque a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, nem pode. Então o homem natural não pode entender, a não ser que Deus conceda o dom do Espírito, que é o dom da fé. Então, quando eu digo assim, fé sem obras é morte, eu estou dizendo que o dom do Espírito, ou melhor, que o próprio Espírito está morto sem as minhas obras. A minha fé está em Jesus. É como se estivesse a dizer, aquilo que Jesus fez por mim, sem as minhas obras, é morto. Agora eu pergunto aos meus amigos, a minha fé baseia-se em quê? Baseia-se nas minhas obras ou baseia-se nas obras de Cristo? Com certeza que é nas obras de Cristo. Logo, as obras que têm que acompanhar a fé são as obras de Cristo. E não as minhas obras. Isso, obras, boas obras, qualquer ímpio faz. Qualquer pessoa faz. Vocês lembram-se, por exemplo, da parábola do fariseu, do publicano? O fariseu, aparentemente, tinha todas as obras da fé. Né? Que eram as obras da lei. Nem sequer era da fé. Mas
Ele dizia, eu dou todos os dízimos, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como aqui este publicano, né? Eu faço bem, eu faço orações, por aí fora, e diz que Deus nem sequer olhou para ele. Mas exatamente ao contrário, o publicano era um violador da lei, que não tinha qualquer obras, mas tinha a fé no lugar certo. Enquanto o primeiro tinha a fé em si mesmo, que é, quando a pessoa diz fé sem obras é morta, está a dizer que tem a fé é nas obras. A vida está nas obras. Porque diz que o dom está morto. O publicano, que era o transgressor da lei, tinha a fé na misericórdia de Deus. É isso que mostra que a tua fé é verdadeira. Não as tuas obras. Porque se a fé se baseia nas obras de Cristo, então a prova que tu tens fé é o teu testemunho de creres em Cristo. A fé é para crer. A fé não é para fazer. Isso o corpo é que faz obras. E por isso ele até diz, vejam o que é que diz no verso 17. Assim a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. O dom de Cristo é morto em si mesmo, sem as minhas obras. Todos os profetas mostraram o contrário. Todos. A Bíblia que diz que todos, sem exceção, ficaram debaixo de pecado. Não houve um justo sequer. Então, se a fé sem obras não salva, quer dizer que os antigos estão perdidos. Segundo a lei das obras, Abraão, Isaac, Jacó, todos eles ficaram debaixo de pecado. Todos. Porquê? Porque o pecado nem sequer é a transgressão da lei. O pecado é aquele que veio de Adão, que passou o pecado e a morte a toda a gente. Então, este é o estado natural. E a pessoa não pode dar vida a si mesmo pelas suas obras. É por isso que Cristo veio. Se houvesse alguém que pudesse cumprir a lei, até Jesus não vinha cumprir a lei. E a fé é exatamente dada porque eu não consigo cumprir a lei. Porque eu não faço nada de bom. O próprio Paulo dizia, aquilo que eu quero não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso já faço. Mostrando que ninguém faz o bem. Segundo as obras, ninguém faz o bem. Não há obras. É tudo mau. O próprio Isaías dizia, as nossas obras de justiça, aos olhos de Deus, é trapos de justiça. Quando a gente faz o bem, isso é trapos. Porque aquilo que agrada a Deus não é o que tu fazes com o corpo. É o que está dentro do teu coração. É a fé. É a fé. E sem a fé, tudo é mau. Até o bem é mau. Até a justiça é má. Então, este homem está a dizer que o dom do Espírito Santo, se eu não der um saco de arroz, se eu não der um casaco para aquele que tem falta de roupa, é morto, a fé não vale nada e não pode salvá-lo. Ele está a falar de salvação. Ele diz, porventura a fé pode salvá-lo? Pode. É a fé que salva porque a fé baseia-se no que Cristo fez. Se a fé se baseasse naquilo que eu faço, então era eu que me salvava. Se a fé sem obras é morta, então significa que a vida está nas obras. Ele está a dizer que o dom em si está morto. Então sou eu que dou vida à fé para ela depois me salvar. Será assim? Evidentemente que não. Qual foi a obra que fez lá na cruz o ladrão? Qual? Qual foi? Ele que era um malfeitor. Ele que era um violador da lei. Qual foi a obra? A obra é que creu que aquele era o Filho de Deus e disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Este é que é o testemunho da fé. Isto é que é o fruto da fé. O fruto da fé não são obras. O fruto da fé é crer. É entender as coisas de Deus. É por isso que a nova aliança não se baseia em obras. Baseia-se em conhecimento. Em que diz, eu lhes darei um coração novo e escreverei as minhas leis no seu coração e no seu entendimento para que todos me conheçam, desde o maior ao menor. E eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei deles. Então a nova aliança consiste no conhecer Deus. Em conhecer o que é que Ele fez por mim. Porque a salvação é uma oferta gratuita. Se eu tenho que fazer obras, se eu tenho que dar 10% do meu salário, se eu tenho que me sacrificar, então já não é uma oferta.
é uma conquista. Mas se é por graça, já não é por obras. Toda esta carta é uma mentira pegada. E ele termina dizendo: mas alguém dirá, tu tens fé, tens obras. Mostra a tua fé sem as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Mentira descarada. Mentira. As obras não podem mostrar a fé. Aquilo que mostra a fé é o meu entendimento das coisas de Deus. É o meu acreditar. Não é o fazer. Qualquer pessoa faz boas obras, irmãos. Qualquer um. As obras são coisas da carne. A fé é produto de um coração novo. E é pelo testemunho da tua boca é que se vê se tu crês ou não crês. Falta aí a pessoas que fazem o bem e não querem saber de Deus para coisa nenhuma. Como eu disse, o fariseu, por exemplo. Então, aquilo que mostra a minha fé é o meu entendimento. Não que as minhas obras. Se tu pensas que fazes coisas boas, estás enganado. O grande Paulo dizia, aquilo que eu quero não faço. Ele mostra que é impossível o homem mudar. É impossível o homem cumprir a lei. Como diz Romanos 8,7, a carne não se submete a Deus, porque é inimiga de Deus, nem pode. É exatamente porque eu não consigo fazer o bem que quero, que Deus me deu a fé. Para quê? Para que os meus pecados não sejam imputados para a morte. Aquilo que me justifica é a minha fé. Não é o meu procedimento. Isso é mentira. E muita gente vai, no último dia, vai ficar desiludida. Oh Senhor, então, mas eu fiz assim, eu profetizei, eu ensinei, eu fiz milagres, eu expulsei demónios. Eu não tinha esse lado nenhum. Porque a nova aliança é conhecimento de Deus. E Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E a gente fala da graça de Deus a essa gente. Ninguém entende nada. Eu acho interessante que muita gente se diz calvinista, reformado, que diz que acredita em eleição e depois agarra-se à carta de Tiago, que não tem nada a ver com a eleição. Pelo contrário, fala da carne. Esta carta tem 54 mandamentos. Está completamente isenta de espiritualidade. Não fala da Igreja de Deus. É enviada somente aos judeus. Não fala da Igreja de Deus. Não fala da segunda aliança. Não fala da graça. Não fala de diferença entre o velho pacto para o novo pacto. Ele não fala da nova criatura, que é o fundamento do Evangelho. O Evangelho nos gerou de novo para uma nova vida. Não fala de predestinação, da soberania de Deus. Não fala da obra de Cristo. Não fala da salvação. Não fala de nada. Só fala de obras da carne. Faz isto, não faças aquilo, faz o outro. Mais nada. É morta. Esta carta é completamente morta de espiritualidade. E toda a gente se quer agarrar. Esta carta é só mentiras atrás de mentiras. Então, pastor, como é que eu mostro a minha fé? A fé mostra-se pelo teu entendimento. A fé vem pelo ouvir e o fruto é eu compreender. Vocês sabem como é que eu descubro um falso profeta? Começa a falar da graça. E a boca, mais cedo ou mais tarde, ainda que ele tente esconder, vai mostrar o que é que está no coração. Se é fé, se é fingimento. A pele de cordeiro do lobo é as obras. Ele esconde-se atrás dos bons comportamentos. O Evangelho não veio mudar comportamentos. O Evangelho veio mudar o coração. A carne continua a ser inimiga de Deus. A carne funciona pela lei do pecado. A carne nunca vai se submeter a Deus. A carne vai sempre servir ao pecado, ainda que tu não queiras. Vocês não entenderam? Mas qual é a grande novidade? É que eu faço, ainda que eu faça aquilo que não quero e aquilo que eu quero não faça, não sou eu que faço. Porque eu estou fazendo uma coisa que não quero. Mas é o pecado que funciona, a lei do pecado que funciona nos meus membros e não me deixa fazer aquilo que eu quero. Onde é que está a justificação? Se eu faço uma coisa que eu não quero, então não há culpa. Enquanto o ímpio não. O ímpio usa a fé para se esconder e faz o mal que quer. Esse é que não tem. Esse é que está condenado. Vocês estão a entender? Então,
Isto é só um pequeno exemplo, já é a mãe de todas as mentiras, dizer que a fé, que é a vida do justo, diz que em si mesmo é morta e sem obras não pode salvar. E querem mostrar a fé. Primeiro, a fé não é para mostrar. Isso os fingidos é que mostram a fé. Porque a fé é para mim com Deus. Eu não tenho nada que mostrar aos homens a minha fé. Os fariseus fingidos é que queriam mostrar a sua fé. Eles oravam em voz alta nas esquinas para mostrar a sua fé. Eles faziam ofertas para mostrar ao público, para mostrar a sua grande fé. Não é? Eles mostravam que jejuavam muitos dias para mostrar a sua espiritualidade. Isso é só fingimento. A minha fé é para com Deus. A minha fé é o testemunho da minha justiça. Não tem nada a ver com os outros homens. A minha fé só serve para mim. Não serve para os outros. Se Deus não me der a fé, e a fé só vem por ouvir o Evangelho, não é por fazer o bem, é por ouvir. Não adianta. Não adianta. Então, este homem é só mentiras. E só mentiras, atrás de mentiras. Se vocês continuarem a ler, ele vai dizer que Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu o filho, que é uma grande mentira. Ele foi justificado no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus lhe deu a promessa do filho. Diz a Bíblia que ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. E só ao fim de 20 e tal anos, quase 30, é que ele oferece o filho. E ele mutila a Escritura e dizer: foi justificado quando ofereceu o filho. E assim se cumpriu. Creu Abraão em Deus e foi justificado. Não assim é. Fez Abraão e foi justificado. Não é creu. Ele creu quando fez a promessa. A fé que justifica é baseada no que Deus faz. Deus disse que ia fazer, a pessoa creu, está justificada. Agora, aquilo que eu faço não me justifica. Eu viver pela fé, isso não me justifica. Porque se baseia em mim, naquilo que eu faço. O que me justifica é que Deus disse: eu vou-te salvar, se crês, tens a salvação. Isso é que me justifica. O que me justifica é a minha fé naquilo que Deus faz. E nunca, mas nunca, naquilo que eu faço. Nunca. E por aí fora ele chega ao ponto de dizer, se vocês lerem, por exemplo, depois de mentir acerca de Abraão, que ele foi justificado quando ofereceu o filho, ele diz assim, vejam só o que é que ele diz, que isto é uma coisa impressionante. Diz assim, verso 24, vede que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Paulo diz, nós somos justificados pela fé sem as obras. Diz lá em Romanos, capítulo 3. Sem as obras. É pela graça. E ele não. Ele diz, não, ele, além de coisa, diz assim, somos justificados pelas obras e não somente pela fé. Mentira que ele nunca defendeu que a fé justificasse. Porque ele diz que a fé sem obras é morta. Então, para ele, só as obras é que justificam. E ele diz, vede que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Depois, se vocês lerem em cima, né, eu chego ao ponto de dizer que, né, que a fé cooperou com as obras, a fé coopera com as obras. Ao contrário, as obras já cooperam com a fé. E diz, e cumprir-se a Escritura que diz, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça, depois de dizer que foi justificado pelas obras quando ofereceu o filho. Irmãos, a justiça não se baseia naquilo que eu faço. A minha justiça é Cristo, porque se baseia naquilo que ele fez. Senão não valia a pena ele ter vindo cá. Isto é apenas um exemplo para vocês verem de todas as mentiras que ele... Eu contei já, são mais de 30. É do primeiro versículo ao último. Este homem nega a fé. Foi um perseguidor terrível da Igreja de Deus. Perseguidor e um opositor de Paulo. Mas segundo a história reza, não sei se é verdade ou não, diz que nos últimos dias da sua vida ele se converteu à graça e por isso os judeus, que eram discípulos dele, né, o mataram por apedrejamento. Isso já não sei. Uma coisa eu sei, esta carta, que só foi introduzida no ano 380 pela Igreja Católica, nunca fez parte da Escritura. Nunca.
porque eles eram inimigos da Igreja de Deus. Quem diz que tem fé em Jesus e depois se agarra à Escritura de Tiago, está a mentir, está a negar a fé. Então nós somos justificados pela fé sem as obras. E a fé salva sem as obras. Por isso é como tu dizeres, esta é a astúcia do pecado. É como tu dizeres assim, eu sou salvo pela fé sem as obras, mas mostra a fé sem as obras pelas obras. Hã? Como é que tu mostras uma fé sem obras pelas obras? Tu tens é que mostrar a fé sem as obras. Se tu fazes obras, negas. A segunda afirmação está destruindo a primeira afirmação. Como é que tu mostras a fé sem as obras pelas obras? Não podes. Tu mostras a fé que salva sem as obras, dando testemunho que és salvo pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É quando tu crês de coração, a isso é que é o fruto da fé. O fruto da fé é crer. A fé produz crer, não produz obras. Qualquer ímpio faz obras. Até o Satanás é capaz de fazer o bem. Até o Satanás diz que está escrito. Não é? Não são as obras. Não são aquilo que te justifica e te salva, que é isso que a gente estamos a falar aqui, como ele diz, que somos justificados pelas obras, que a fé não pode salvá-lo, é quando tu crês naquilo que fizeste. Em Cristo só existem dois únicos mandamentos, fé para com Deus e amor para com o teu próximo. O que é que te justifica? É o teu amor para o teu próximo? Não! É a fé naquilo que Cristo fez. Isso é que te justifica. O amor é um dever e uma obrigação. E vais falhar muitas vezes no amor. Mas ainda que falhes, ninguém pode alterar a salvação. Porquê? Porque ela não se baseia naquilo que eu faço, mas sim naquilo que Cristo fez. Se tu fores teimoso no amor, a fazeres o bem que te é ordenado, que é viver em amor, Deus lá mais à frente dá-te uma tarefa, mas nunca poderás perder a salvação, porque a salvação não se baseia no teu comportamento, no que tu fazes, mas sim naquilo que Cristo fez. Ok? Deus vos abençoe e até outra próxima oportunidade.